Em espaços abertos, câmeras revelaram imagens arrepiantes de criaturas que antes eram consideradas apenas mitos, como o enigmático Pickett. Então, prepare-se para conhecer os seres aterrorizantes que espreitam nas sombras e que deixaram o mundo inteiro em choque. Enquanto dirigia por um caminho tranquilo, um homem se deparou com algo que o deixou sem palavras. Ele notou um movimento à distância. Uma criatura gigantesca, coberta por uma pelagem espessa, surgiu à vista. O homem congelou de medo e parou o carro bruscamente. Por um instante, parecia que ambos tentavam compreender um ao outro. Segundo seu relato, o tamanho e a aparência do ser o fizeram lembrar do temível lobo sabre, uma criatura lendária. E eu também acredito que a explicação para isso pode ser suas opiniões sobre o Homem-Cão. Um homem do Brasil compartilhou um vídeo estranho que rapidamente chamou a atenção de todos. No clipe, uma figura sombria se escondia atrás de um muro, como se estivesse perdida. Seu corpo parecia borrado e seu rosto tinha traços semelhantes aos do lendário Homem-Cão. A criatura parou por um instante, observando ao redor, antes de correr para o outro lado. Mas a história não terminou aí. Logo depois, surgiram relatos de uma criatura semelhante na Argentina e em outras partes da América do Sul. O vídeo deixou todos intrigados e o mistério continua sem solução. Homem-Cão na floresta. Um grupo de amigos decidiu fazer uma caminhada casual para aproveitar a tranquilidade da floresta. No entanto, à medida que avançavam mais fundo, algo incomum chamou sua atenção. Movimentos entre as árvores fizeram com que focassem o olhar, até que avistaram uma figura alta e peluda, de pé sobre duas pernas. A criatura se moveu lentamente, desaparecendo entre os troncos espessos. O grupo ficou chocado, pois a silhueta correspondia exatamente às descrições do temido Homem-Cão, grande, coberto de pelos e caminhando ereto. Eles partiram com uma única pergunta na mente: o que realmente espreita nas profundezas dessas florestas? Homem-lobo na trilha. Enquanto coletava gravetos perto de uma trilha isolada, uma mulher se deparou com algo que a fez parar imediatamente. No meio do caminho, uma figura escura estava caída no chão. Sua forma era difícil de distinguir à primeira vista. Ela congelou, tentando entender o que via. Então, lentamente, a criatura ergueu a cabeça, revelando traços que lembravam um homem-lobo. Seus olhos penetrantes fixaram-se nela por um breve momento, antes de abaixar a cabeça novamente. Segundos depois, desapareceu sem deixar rastros. Ninguém na região jamais havia visto algo parecido, e a criatura nunca foi avistada novamente. O que exatamente aquela mulher encontrou naquele dia? O mistério permanece sem resposta. Curioso sobre os animais que vagavam por sua propriedade à noite, um homem instalou uma câmera para monitoramento, mas o que ele capturou foi algo muito além do que esperava. Nas imagens, uma figura humanoide surgiu, com longos cabelos e vestindo algo que parecia um manto. Movia-se rapidamente em direção à câmera e, em um instante desconcertante, sentou-se como se estivesse brincando de um jogo estranho. Seus movimentos eram ao mesmo tempo intrigantes e assustadores, deixando o homem com uma sensação inquietante. O que ele havia acabado de testemunhar? O vídeo gerou inúmeras perguntas, mas nenhuma resposta definitiva. Mistério da tocha. Explorando uma floresta silenciosa, um homem sentiu, de repente, que não estava sozinho. Seu instinto alertou-o e ele rapidamente acendeu sua lanterna, iluminando as árvores ao redor. Foi então que a luz revelou algo estranho. No alto de um galho, uma figura pálida e humanoide o observava fixamente. Seu rosto era indescritível, assustador e antinatural. A sensação de estar sendo vigiado tornou-se insuportável. Sem hesitar, ele virou-se e saiu rapidamente da floresta, sem olhar para trás. Fantasma do campo. Enquanto coletava madeira em um campo próximo à floresta, um homem avistou algo incomum. Pegou sua câmera rapidamente, esperando registrar o momento. O que ele capturou era indescritível, uma criatura pálida, com apêndices semelhantes a tentáculos envolvendo seu corpo. Sua forma era indefinida, tornando impossível descrevê-la com precisão. Alguns especularam que poderia ser um ser metamórfico, mas ninguém pôde afirmar com certeza. Antes que o homem conseguisse uma visão mais clara, a criatura deslizou para as sombras e desapareceu. O breve encontro deixou mais perguntas do que respostas, e a lembrança daquele momento o assombra até hoje.
críptido agachado. Um grupo de amigos acampava na floresta quando um deles notou algo se movendo entre as árvores. Curiosos, decidiram investigar. Ao se aproximarem, avistaram uma figura humanoide estranha, sentada atrás dos troncos. Seu corpo pálido parecia emitir um brilho fraco na escuridão. No instante em que cruzaram olhares com a criatura, ela encarou diretamente a câmera com olhos brilhantes e assustadores. Antes que pudessem reagir, desapareceu nas sombras, deixando o grupo em silêncio absoluto. Eles nunca descobriram o que realmente viram, mas a lembrança os perseguiria por muito tempo. Humanoide atrativo. Em uma noite tranquila, um homem caminhava pela floresta sem esperar encontrar nada fora do comum. No entanto, algo bizarro cruzou seu caminho. Diante dele, uma figura humanoide apareceu. À primeira vista, parecia uma mulher com longos cabelos, mas havia algo errado. Atrás dela, uma cauda longa e sinuosa se movia, enquanto suas mãos terminavam em garras afiadas. Hipnotizado pelo medo e pela curiosidade, o homem conseguiu gravar um curto vídeo antes que a criatura desaparecesse. O vídeo viralizou, gerando inúmeras teorias. Seria um críptido desconhecido ou algo ainda mais sinistro? Seja como for, nunca mais foi vista, e sua verdadeira identidade continua sendo um mistério, perdido no tempo. Anomalia na trilha. Uma criatura estranha foi vista correndo ao longo de uma estrada isolada, próxima a um campo. No início, parecia apenas um animal comum, mas algo estava errado. O ser carregava algo enorme na boca, tão grande quanto seu próprio corpo. Nenhum animal conhecido teria força para fazer isso. A cena levantou inúmeras dúvidas. Que tipo de criatura poderia realizar tal façanha? Para onde estava indo? Ninguém sabe ao certo, deixando apenas mais perguntas sem resposta. Lobo na estrada. Quem imaginaria que uma simples viagem de carro poderia se transformar em um encontro aterrorizante? E aí, já imaginou contar essas histórias sem ter provas? Dois irmãos estavam se divertindo jogando Just Dance, até que uma aparição sombria surgiu atrás da porta. O irmão congelou ao ver uma figura pálida, de cabelos longos caindo sobre o rosto. Decidido a investigar, ele se aproximou. E lá estava ela, uma presença fantasmagórica no topo da escada, vestindo um longo vestido branco. Foi o suficiente para fazê-lo sair correndo da casa em puro pânico. Uma mulher e sua amiga decidiram explorar um antigo parque no meio da floresta. Tudo parecia tranquilo, até que, ao atravessar uma ponte empoeirada, ela viu alguém caminhando ao longe. Uma figura vestida de amarelo que a fez estremecer. Quando se virou para voltar ao carro, ouviu passos atrás de si. O coração acelerou. Alguém estava seguindo elas. Algo inumano foi avistado rondando um velho armazém na Índia. Seus olhos brilhavam no escuro, mas não eram de um animal, nem de algo que pudesse ser explicado. Ele se movia com uma agilidade bizarra, pulando de telhado em telhado. As pessoas que filmavam ficaram petrificadas, mas quando a criatura desapareceu de vista, correram o mais rápido possível dali. Enquanto filmava seu gato, um homem capturou algo aterrorizante sem perceber. Na janela atrás dele, uma criatura de olhos enormes e crânio alongado espiava atentamente. O gato reagiu imediatamente, pulando de medo. Intrigado, o dono reviu a gravação e ficou chocado. Ele descreveu a figura como um alienígena, mas quem sabe, talvez fosse algo ainda mais misterioso. Vem comer! Uma menina estava brincando tranquilamente com suas bonecas, quando algo arrepiante aconteceu. Assim que virou as costas, uma das Barbies moveu a cabeça lentamente e olhou diretamente para ela. O grito da garota ecoou pela casa enquanto jogava as bonecas longe, completamente aterrorizada. O que quer que fosse aquilo, não era um simples brinquedo. Sozinho em sua casa, um homem decidiu investigar ruídos estranhos no meio da noite. Foi então que algo aterrador surgiu. Uma sombra com olhos brilhantes rastejava por trás da parede. Paralisado de medo, ele gritou enquanto a entidade desaparecia na escuridão. Ao revisar as imagens, um arrepio percorreu sua espinha. Aquela presença inexplicável e o olhar penetrante ficaram gravados em sua memória para sempre.
Estacionar o carro para tirar algumas fotos noturnas parecia uma boa ideia, até que não foi. Do meio das árvores, algo pálido e esguio surgiu rastejando em sua direção, emitindo sons arrepiantes. O cinegrafista congelou por um segundo antes de correr desesperadamente para o carro, mas então o vídeo foi interrompido abruptamente. Enquanto esperava por sua comida, um homem avistou algo horrível do lado de fora de sua casa. A criatura, parecida com uma bruxa, tinha um rosto em decomposição e vestes misteriosas. O pânico tomou conta dele. Seus olhos arregalados e a respiração pesada mostravam o terror real da situação. Felizmente, o que quer que estivesse ali desapareceu na escuridão, ou talvez ainda estivesse por perto. A polícia foi chamada a um parque local após relatos de uma presença inexplicável. Testemunhas diziam que algo sobrenatural estava usando os brinquedos do parque, como se fosse um visitante invisível. O mais assustador, há 3 anos um evento trágico ali tirou a vida de 5 pessoas. O mistério nunca foi esclarecido. Agora, seus espíritos podem estar vagando pelo parque, prontos para assombrar aqueles que ousam se aproximar. Em uma rua deserta, um telefone registrou algo que ninguém conseguiria explicar. Uma figura esguia e assustadora se movia lentamente, como se estivesse caçando. Seria um xenomorfo, um reptiliano ou algo ainda pior? Quem filmava teve sorte. Não parecia ser o próximo alvo. Pelo menos não desta vez. Vídeos assustadores aparecem na internet todos os dias, mas este é diferente. Não era um skinwalker, um reiki ou qualquer criptídeo conhecido. Era algo muito mais perturbador. Uma figura humana deformada, com o corpo torcido de maneira impossível. Quem filmou disse que, naquele momento, o ar ficou gélido, apesar de ser pleno verão. Desde então, aquela imagem bizarra continua assombrando seus pesadelos. Um grupo de motociclistas percorria uma estrada isolada na Índia quando avistou algo estranho na escuridão. A figura era magra, de pele pálida e aparência quase alienígena. O medo tomou conta de todos, até descobrirem que era uma senhora idosa vagando sozinha. Ela parecia estar em um estado mental perturbado, mas a visão inesperada deixou todos arrepiados. There's something in the woods with me. Em dezembro de 2018, uma filmagem perturbadora surgiu de uma trilha isolada. Um caminhante, intrigado por um som estranho, decidiu investigar. Um erro fatal. De repente, algo o empurrou com força, jogando-o no chão antes que a gravação fosse interrompida abruptamente. Alguns dizem que era um criptídeo oculto entre as árvores. Outros acreditam que uma entidade invisível estava à espreita. Mas sem provas concretas, esse mistério continua assombrando aqueles que ousam assistir ao vídeo. Enquanto explorava um prédio abandonado, um curioso aventureiro ouviu sussurros vindos de uma sala escura. O medo se misturava à adrenalina quando ele, hesitante, abriu a porta. O que viu o fez congelar. Uma mulher vestida de branco realizava um ritual sombrio. Seu rosto estava coberto por uma substância branca, o que tornava a cena ainda mais perturbadora. Não esperou para descobrir do que se tratava. Correu e nunca mais voltou. O que começou como uma noite tranquila entre amigos virou um pesadelo. Enquanto conversavam na varanda, um homem sem teto se aproximou pedindo ajuda. Ou pelo menos era o que parecia. Eles não deram muita atenção, até notarem algo errado. Uma silhueta sombria rastejava pelo chão, movendo-se de forma não natural, como se ainda estivesse aprendendo a andar. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu no ar, de um jeito que nenhum ser humano poderia fazer. E então, em um piscar de olhos, aquilo desapareceu. O que era? Como chegou ali? E mais importante, será que ainda está por perto? Se você ficou arrepiado com essa história, deixe seu like e se inscreva para mais relatos misteriosos como esse. E lembre-se, às vezes o que some da sua vista não significa que foi embora. Até a próxima, se tivermos sorte. Say that I didn't try.
didn't come this far to say goodbye.